uma história selvagem, inesperada e furiosa. Selvagem porque estamos enfrentando uma das crises mais importantes da história recente, não só da monarquia inglesa, mas de qualquer monarquia do mundo. Inesperado porque trata de problemas de saúde de dois de seus membros mais importantes, um rei e uma princesa. E selvagem, último adjetivo dedicado à natureza, caráter, pessoa e personalidade do herdeiro do trono, o sucessor, o príncipe William. Carol Malone, esperta em casa real, ha querido hablar y arrojar una nueva teoria sobre todo lo que está sucedendo. Y rompe desde luego com todo lo estabelecido ao negar por completo que tanto Kate Middleton como Carlos III sufram as enfermidades que em um princípio se disseram. Ele nos conta que no início de fevereiro o rei Charles revelou publicamente que tinha câncer. O Palácio de Buckingham não informou de que tipo era, nem sequer usou a palavra quimioterapia ao falar sobre seu tratamento. O palácio diz apenas que o rei está recebendo tratamento em Londres, e quando vimos Charles no mês passado, ele parecia ter levado simplesmente um tapa nas costas. Durante todo esse tempo, presumi, diz Malone, que é claro que Charles tem câncer e que os tratamentos contra o câncer afetaram ele e seu corpo. Em qualquer caso, os rumores sugerem que o cancro de Carlos III é muito mais grave do que o palácio revelou. No entanto, coloquei-me uma questão: Carlos III tem realmente cancro? Esta é a pergunta bombástica que Carol Malone se faz. Ele não tem câncer, diz ela, não posso dizer o que é, mas sei. Câncer certamente não é. E faz referência ao que dissemos no vídeo anterior sobre a matéria de capa da revista People sobre como a família Windsor deveria parar de fazer palhaçadas e realmente revelar o que está acontecendo com seus dramas de saúde. Como os detalhes do diagnóstico de câncer do rei Charles e da cirurgia abdominal de Kate Middleton permanecem não revelados, há pedidos crescentes por transparência dentro da família real. Todos estão perturbados pela incerteza e há muita incerteza em torno da monarquia neste momento. A rainha Elizabeth costumava dizer: preciso ser visto para acreditar. É importante para Carlos e seu reinado que o público saiba um pouco mais. 19 meses após a morte de Isabel II, em setembro de 2022, a estabilidade que ela trouxe à sua família e à nação durante o seu reinado de 70 anos foi substituída por um verniz de vulnerabilidade para a realeza. Além da decisão do príncipe Harry e da sua esposa Meghan Markle de se afastarem dos seus papéis como membros trabalhadores da família real em 2020, problemas de saúde recentes afastaram o rei e a princesa de Gales das suas funções públicas, criando um momento de fragilidade sem precedentes. Contamos tudo isso ontem e veio da revista People. Sugiro que você assista ao vídeo porque contém muitas opiniões de especialistas da família real que comentaram todo esse assunto. Voltamos a Carol Malone, que diz: tenho sido generoso com Charles nas últimas semanas, impressionado pelo fato de ele ter sido um tanto sincero sobre sua próstata e seu câncer. Mas é claro, há absolutamente espaço para mais revelações e acho que deveria ser muito mais específico. A questão agora é até que ponto o Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington têm mentido ou ofuscado as pessoas. Bem, isso é tudo que diz. A verdade é que é um artigo que tem chamado muita atenção. Os comentários nas redes sociais dizem que é fascinante como a monarquia imóvel do mundo, como a monarquia inglesa, está a cair em tempo real. Eu não ficaria surpreso se Carlos III mentisse. Carlos III foi honesto sobre sua próstata, apesar do ridículo, e então decidiu compartilhar a notícia de seu câncer. Só isso já está agitando a vis, mas tinha gente especulando sobre Kate, e muita gente se perguntava, por que não havia especulação sobre Carlos? Resta saber se ele decidiu por conta própria ou se recebeu ordens do Palácio de Kensington. A mãe dele nunca disse nada. Bem, eles dizem que foi bem específico. Curiosamente, a palavra quimioterapia não é mencionada. Na época, foi dito que ele estava recebendo outros tipos de tratamentos alternativos, por isso não perdeu cabelo. Depende dos medicamentos, depende do câncer. Não sabemos o que é câncer e certamente, nesse sentido, dizem que Buckingham tem sido relativamente aberto, considerando que não parecia haver motivo para mentir simplesmente, bom, ele não está contando tudo.
Muitas pessoas vieram aqui para dizer: eu sei o que está acontecendo com Kate Middleton, mas não estou dizendo isso. Tio de Kate que está atualmente no NHS britânico. Bem, não o estamos vendo coexistir. Na verdade, o que estamos vendo e até nos noticiários, eu tenho visto essa notícia, o homem aparece no confessionário falando: não, a Kate está muito bem. Pessoalmente, acredito que este homem não sabe nada. Ele queria ajudar o príncipe Harry. Eu, como digo, acredito que está sendo dada muita importância a este homem, que há muito tempo parece que ele não tem contato com sua família e que sua irmã, mãe de Kate, o abomina nesse sentido. Outras pessoas se perguntam o que seria pior, como monarca reinante, dizer que tem câncer, por exemplo, ter úlceras estomacais. Mas vamos dizer-lhes que é cancro para que não entrem em pânico. E daí, não há sentido em tudo isso. Bom, não vamos falar um pouco sobre uma suposta terminalidade dentro da doença, que, sinceramente, é algo que me parece de certo mau gosto. Ou seja, acredito que devemos ser transparentes, mas não devemos contar tudo por completo, porque nesse sentido, e se bem entendi, há coisas que pertencem à sua privacidade. Por outro lado, temos a questão de Kate Middleton, porque aqui neste caso, o Palácio de Kensington nas suas declarações disse-nos que foram claros, que temos que aprender a interpretar. E bem, numa era de redes sociais, tudo saiu do controle com as interpretações. Temos isso claro. E bem, eles falam sobre outras coisas, mas eu sinceramente acho que estamos ficando um pouco fora de sintonia aqui. Eles não dizem que o rei Carlos III poderia ter HIV/AIDS, para nos entender. E bem, outras pessoas criticam esta verdadeira especialista em casa dizendo que o artigo dela é horrível. Pois bem, nesse sentido, deve-se tomar um pouco mais de cuidado com os formulários. Se todos mentirem, o que é de certa forma a teoria que esta senhora promove, seria grave. Seria sério e acho que iria desgastar. Percebi um pouco sobre os assessores de comunicação que cercam os dois e principalmente o papel da mídia britânica focando nos tabloides e a forma como eles se referem um pouco à monarquia. Parece-me que entraram numa espiral lógica nesta era das redes sociais e que não sabem como lidar com a situação. Se uma situação pessoal já é bastante difícil de controlar, ou não sei, de organizar, no que diz respeito à opinião pública, claro que neste caso são respectivamente reis e príncipes, pois temos claro que isso hoje se ampliou mais no dia. É verdade que não é comum ver jornalistas monárquicos falarem com este ceticismo sobre o que nos dizem ou não sobre a Casa Real. Há outras pessoas que neste sentido expressam que sempre mentiram para nós. Não existe monarquia, todas e até as instituições do poder mentem o tempo todo. Alegam um relatório que diz que 95% da informação que lemos na internet é completamente falsa e que claro que a verdade não aparece naquelas declarações pouco divulgadas pelos interessados nas quais nos resta muito pouco espaço para pensar que realmente tudo o que está acontecendo com eles na tragédia faz parte das circunstâncias naturais. Esta senhora Carol Malone, que também é colaboradora de televisão, subscreveu as suas palavras num programa do Canal 5, discutindo um pouco sobre o cancro de Carlos III e aludindo também à terrível situação de Kate Middleton. Pelo que pude ver um pouco dessa participação, tenho a impressão de que é como esses talk shows políticos que de repente os fazem falar de absolutamente tudo, praticamente como se estivessem debaixo da cama. Pessoalmente, tenho certeza de que, no caso de Kate, a cirurgia abdominal não funciona. Ou pelo menos as circunstâncias que envolvem tudo isso que ainda não foram contadas. E no caso do câncer de Carlos III, eu acredito muito que é uma questão de câncer. O problema é que não foi dito que tipo de câncer é, para torná-lo visível, nem mesmo, bom, o fato de dizer que é bom, é ruim ou explicar um pouco melhor o seu tratamento. Me parece que é dever de uma instituição como a monarquia apostar nesse sentido, pela ciência e pelos tratamentos realizados pelos profissionais, e não tanto pelos alternativos. Mas também é verdade que Carlos III sempre se distanciou de toda esta questão nesse sentido.